você acha que a situação do Brasil não pode ficar pior do que já está, você está redondamente enganado. Se liga nisso aqui. Irã conversa com o Brasil sobre situação da Venezuela e defende estreita cooperação. Meus amigos, o governo brasileiro, Lula, trocando ideia com o Irã sobre Venezuela e apoiando os caras. Separei um vídeo aqui lá da timeline, onde o nosso queridíssimo Alan Santos destrincha o que está por trás disso tudo e faz uma revelação que você precisa saber. Então, deixa o like, se inscreva no canal e sem mais delongas, bora para o vídeo. Não há hoje uma seriedade, isso aqui não é nem um papo para nossa audiência, que a nossa audiência nem merece ouvir esse tipo de explicação. Mas caso aquele teu parente burro, aquele teu vizinho imbecil, que ainda continua acreditando nesses chavões, ouça esse programa, é para ele que eu vou falar. Qual é o grande erro da linguagem moderna atual que o professor Olavo de Carvalho pontuou bem e esclareceu? No Brasil, especificamente, as pessoas discutem conceitos e palavras. Ou seja, eles discutem signos. Quando, na verdade, o que deve ser discutido é a referência. Então, olha os termos que você utilizou aí no início. Não você, né? Você reportou utilizados por esses psicopatas. Como é que são as palavrinhas aí? Combater o multilateralismo. Vamos lá. Disse que a ação militar americana é uma clara violação da Carta da ONU e que eles vão estreitar a cooperação e coordenação por meio de fóruns internacionais para combater o unilateralismo. Isso, combater o unilateralismo. Defender o direito internacional e os princípios presentes na Carta da ONU. Então vamos pegar o tal do unilateralismo, tá? E o que eles falam ali de respeitar as cartas da ONU. Né? Eu preciso explicar para quem não é da nossa audiência que a ONU, por exemplo, acha ok tudo o que acontece na Coreia do Norte. Não condena. Vocês lembram quem é que estava no Conselho de Segurança da ONU? É uma vergonha isso. Os membros mudam, né? Mas no Conselho de Direitos Humanos da ONU, estava lá, numa época estava Cuba, China. Não sei se mudou, porque toda hora eles ficam mudando, né? Alguns são permanentes, outros ficam mudando. Então, aí, o que o professor Olavo ensinou para nós brasileiros, em língua portuguesa, algo que nem os americanos têm, com a finesse do Olavo, né? Quando a gente defende a palavra democracia, o Barroso usa a mesma palavra, certo? Ele usa democracia. E aí, se você for avaliar o signo, né? Signo, significado e referente. Então, se você for pensar, mas eu estou defendendo a democracia, mas o Barroso também falou que está defendendo a democracia. Se a gente ficar nesse embate, a gente vai esquecer o que o Barroso, o Moraes, o Lula, o Irã, o que eles defendem como democracia e o que nós defendemos como democracia. Então, a palavra, ela não é a mesma. Se escreve igual, né, se pronuncia da mesma maneira, mas aqui é manga fruta e manga de camisa. São duas coisas abissalmente distintas, inclusive contraditórias. E aí, o nome disso é equívoco. E o que eles chamam de unilateralismo é exatamente o que eles fazem. Eles é que querem um mundo unilateral. Se não for do jeito deles, não pode existir. Então o Brasil sério, né, que são vocês que estão nos assistindo, mas o Brasil sério, que ocupa cargo importante, cargos que bem categorizado pelo professor Olavo de Carvalho como a classe falante, é o jornalista da sua cidade, o radialista, o advogado de maior relevância da sua cidade pequenininha, ou os advogados de maiores relevâncias com maior relevância dentro da sua cidade grande, é o sindicato do não sei o quê, enfim, a classe falante é aqueles que quando abrem a boca para falar, eles têm uma multidão para escutá-los, né? Inclusive, os tais influenciadores também são, de alguma maneira, classe falante no país. Porque você em casa, com seu vizinho, não é uma classe falante, porque você, ao falar, você vai alcançar a sua família, seus amigos, seu colega de trabalho e algumas pessoas que te seguem ali na internet. Mas quando você está em algum grau de relevância, a sua voz é ampliada. Essas pessoas são consideradas, então, a classe falante dentro de um país. Hoje, a classe falante brasileira trata esta
falsidade conceitual com seriedade. Essa falsidade... Saiu notinha da CFM, acabou de sair, depois eu leio. Não, pode ir. Não, quer concluir? Não, porque é urgente não tratar com seriedade farsantes, filhos de uma P, tá? Esses canalhas, eles não podem ser tratados como pessoas sérias, só porque eles estão numa porcaria de um cargo burocrático. A gente tem que voltar, o Brasil precisa ter, e isso é uma das coisas que eu mais desejo com a timeline, é popularizar o normal. Popularizar o real. O real e o normal precisa voltar a ser hegemônico. Nós não podemos mais ficar com filtro de Instagram na hora de falar as coisas. O Bolsonaro foi eleito porque ele removeu os filtros e falou: criminoso tem que ser chamado de criminoso. Ladrão tem que ser chamado de ladrão. Corrupto tem que ser chamado de corrupto. Não tem que ficar assim, fulano talvez esteja ligado a algum esquema. Talvez uma ova. Todo mundo sabe que a Janja é uma vagabunda. Quem falou isso foi o filho do Lula. Todo mundo sabe que o Lula é um vagabundo. Todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Todo mundo sabe que o Lula é o chefe do Foro de São Paulo, que passa pano para as Farc, que passa pano para todo tipo de organização criminosa, PCC, Comando Vermelho, ADA, a lista é grande. O Hamas, Hezbollah. Hamas, Hezbollah. Irã não tava de papinho no telefone? Então, assim, chega de tratar essa gente com pompa e circunstância, porque esses merda estão usando uma faixa de presidente, que sabe lá Deus como é que colocou no peito dele. Nós precisamos parar de tratar essa gente como pessoas normais. São psicopatas, em muitos casos assassinos, em muitos casos chefes de organização criminosa, que precisam ser tratados como tal. E o Alan falou um negócio que eu acho sempre importante, eu sempre falo sobre isso. Eu concordo muito com sobre normalidade. E todo mundo tem que entender que frequência não determina normalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Alexandre de Moraes vai colecionando abusos, arbítrios e ilegalidades. Isso não quer dizer que isso seja normal, né? O Lula, agora está o Lulinha de novo, investigado com suspeitas de fraude, ligação com fraude no INSS. O volume de corrupção enorme que a gente vê, o PAC, novo PAC, falaremos daqui a pouquinho sobre isso. O fato de a gente ouvir falar dinheiro na cueca de um senador que está aí sendo liberado pela PGR, o fato de a gente falar todo dia de casos de corrupção não significa que, já que tem tanto, passa a ser normal. Então, normalidade não é determinada pela frequência, né? Isso é importante que a gente deixe claro, Alan. Desculpa, você... Não, só respondeu o perfil que inimigo da agenda, ele falou assim, ela é vagabunda porque não trabalha. Aí a gente tem que perguntar pro filho do Lula, né? Se ele chegou a comprar os serviços dela. Eu não sei porquê. Eu suspeito que o filho do Lula chamou a Janja de puta. Inclusive tem as mensagens, né? O print das mensagens, se não me engano, de WhatsApp, né? Tenho certeza que não foi por causa de indignação. Eu acho que ele estava descrevendo uma atividade profissional. O termo vagabundo já passou do que não trabalha, né? O vagabundo é aquele criminoso, que está de vagabundagem, não quer nada, ainda pratica crimes. Entrando nesse assunto, o espectador, qualquer leitor que está ambientado com as notícias, só de vir a notícia que o Brasil está com o Irã a favor do Estado venezuelano, o Irã, quem é que não sabe no mundo? Isso é uma vergonha. É uma ditadura atroz que abusa de todos os direitos, garantias, persegue, encarcera, mata opositores. São esses os aliados do Lula. E qual é a história que se coloca, né? Como nós sabemos, eles gostam do termo democracia, mas desvirtuam a democracia sob o fundamento que estão protegendo a democracia. E assim vão se tornando um regime autoritário. A defesa do Estado venezuelano tem sido colocado em âmbito mundial, está nesse circuito com Lula, o PT, o Brasil do Lula, o Irã, a Rússia, a China, é que os Estados Unidos está invadindo a soberania da Venezuela. O que é soberania? Então, nos termos normais, para você ter um Estado que governa um país, você tem que, isso em ciência política, você tem que ter território e uma população. E soberania, são os 3 pontos de um Estado. População, território e a soberania como um governo independente. Se você tem uma Constituição, um Estado independente, um país independente, ele é feito ali como se fosse um grande contrato para dar segurança e proteção daquela população naquele território.
Então, se as pessoas vão alegar uma defesa de soberania, onde eu quero chegar aqui para mostrar para vocês, num país como a Venezuela, que o Estado, o seu presidente e uma oligarquia que tomou conta, acaba com a população, bota na miséria a população, persegue, reprime, mata. A taxa de desnutrição das crianças venezuelanas é em alto grau, de 75%. Um país riquíssimo em riquezas naturais está destruído por causa de um ditador que toma o país para fazer um narcotráfico mundial e abastecer China e Rússia do seu petróleo, sem contabilização, sem infraestrutura, com genocídio, perseguição, narcoterrorismo. Vai se alegar soberania? Um presidente tem que respeitar a soberania para proteger sua população. Primeiro, para ter liberdade, dignidade da pessoa humana e democracia. Nada disso acontece na Venezuela. Então, todos esses países, inclusive o Brasil, que defendem a soberania da Venezuela, estão a favor desse autoritarismo, dessa ditadura que vai contra o povo venezuelano. E é isso que nós salientamos, que agora, com as medidas dos norte-americanos, esse viés internacional do direito, estão desrespeitando o direito internacional. Se o direito internacional não conseguiu se precaver ou impedir essa barbárie na Venezuela contra o ser humano, o direito internacional nos modos que estavam não funciona mais. Então, o norte-americano está vindo para proteger. Proteger o quê? A cultura ocidental, a família, o verdadeiro direito e nossas tradições. Eu queria abrir um parêntese, que não é do caso específico do Bolsonaro, mas aproveitar o Ramagem, nesse caso, para o pessoal poder entender o tamanho da podridão. Eu não sei se em casa vocês sabem, o Disque Denúncia do Rio de Janeiro não tem nada a ver com o governo. O Disque Denúncia é uma ONG. Eu me entrevistei o criador, inclusive, quando eu era da Globo. E foi na Boca de Fumo? Porque o Disque Denúncia é um braço do narcotráfico para poder colocar terror nas pessoas que estão na favela e descobrir quem é que está enviando informações sobre o narcotraficante. Estou exagerando, Ramagem? Não, pelo contrário. O Disque Denúncia foi uma atividade da sociedade civil. Não são essas ONGs aí, da sua maioria, que só estão fazendo benefício para estrangeiro ou para interesse próprio. Há ONGs, sim, infelizmente é a minoria, que fazem trabalhos espetaculares pela sociedade civil. Não é um sistema de Estado. Inclusive, pela Polícia Federal, quando eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, a gente fez algumas colaborações com o Disque Denúncia para auxiliá-los a difundir o que eles tinham de informação. E eles liberavam? Sim, eles faziam um contrato ali com sigilo, com credibilidade, para passar informações que são de interesse para a atribuição da Polícia Federal para atuar. Fantástico. Link do canal Timeline para vocês acompanhar a live diárias lá de segunda a sábado, se eu não estou enganado, tá aqui na descrição. Eu também vou deixar no primeiro comentário fixado. Sigam os caras, tá? Que é de muita importância a informação deles para o nosso Brasil, porque tem bastidores também, né? Tem fontes confiáveis e a gente pode aprender muito, muito, muito com eles aqui, tá? Eu vou começar a trazer mais vídeos deles aqui. Eu já deixo o recado aqui para eles, se eles não gostarem que eu reaja os vídeos deles, só dizer que eu tiro, não tem problema nenhum. Mas enquanto isso eu vou tentando divulgar também o trabalho deles e deixando o link do canal deles aqui nos comentários. E é uma vergonha, né, cara? Quando eu vi essa matéria mais cedo sobre essa aqui, ó. Gazeta do Povo. Irã conversa com o Brasil sobre situação da Venezuela e defende estreita cooperação. Meu amigo, enquanto o lado bom tá indo para um lado, o presidente Lula e toda a sua corja que está no governo do Brasil está indo para outro. Tá se isolando do que é correto, cara. Se distanciando do bem. Cada vez mais. E eu temo que quando o brasileiro abrir os olhos, será tarde demais. Meus amigos, essa é a minha opinião. Deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no botão hypar se estiver disponível aí para vocês e até amanhã.